Olá a todos, que bom ter você conosco de novo, ao nosso Dois Dedinhos de Prosa. Como vocês passaram a semana? A minha, graças a Deus, foi uma semana abençoadora. Foi uma semana abençoada. Nós aqui em Portugal estamos passando pelo momento de desconfinamento, né? Então, a cada 15 dias a gente vai desconfinando um pouquinho aqui, o comércio vai se abrindo, as escolas. Então, como diz o nosso primeiro-ministro, está sendo de gota a gota. Mas graças a Deus, Deus tem operado muito aqui em Portugal. Nós estávamos com índice 300 mortos por dia e hoje nós estamos no índice, infelizmente, mas felizmente, de 8. Então, graças a Deus, nós estamos podendo começar a desconfinar. Bem, hoje a nossa convidada está tendo esse Dois Dedinhos de Prosa comigo. É uma amiga da minha mocidade. Até uma amiga essa semana encontrou comigo e falou assim: Cris, você falou que a sua outra amiga era do Hall do Berço e essa agora é da mocidade. Eu falei, não quer dizer que eu estou velha. Quer dizer que nós fazemos amigos mais chegados que irmãos, que são amigos que fazem parte da nossa vida e com isso agregamos mais e mais aprendizado com eles, né? E ela é uma pessoa muito especial. Participamos do mesmo Ministério de Teatro na Igreja Metodista Central de Goiânia, onde eu conheci, onde casamos mais ou menos na mesma época. Temos 3 filhas, eu tenho 3 filhas, ela também tem 3 filhas, casamos quase na mesma época, ela tem 3 filhas. Eu tenho um netinho, ela também tem um netinho. Ela é uma vovó babona como eu e uma escritora também, como eu, e grandes coisas Deus tem feito nesse tempo comigo e tem novidades chegando por aí. Mas ela também tem uma profissão que eu admiro demais, que ela é médica, ainda mais nesse tempo no qual nós estamos vivendo, né? Mas eu não vou apresentar, ela vai se apresentar e eu vou estar chamando ela para estar participando do nosso vídeo, tá bom? Só um minutinho. Segura. Aí. Oi. Oi, deu certo. Que bom te ver, Tchu. Depois de muitos anos, né? Muito Que legal. bom. Eu falei, gente, eu Muito... não dá conta de fazer esse negócio de live, não. Vai sim, vai sim. Olha, eu não te apresentei, eu só pincelei. Falei que nós somos amigas de mocidade, que foi lá pelos 18, 19 anos que a gente se conheceu, na Metodista Central de Goiânia. Casamos mais ou menos na mesma época. Temos 3 filhas, temos um netinho, somos vovó babona. Verdade. E nisso a gente somos muito parecidas, né? Não apresentei e não falei nada de ti. Então, É Cris, eu também sou Cris. pois, ainda tem isso, esse pequeno detalhezinho. Servimos no Reino, no Ministério de Teatro, a gente tinha uma equipe muito boa, uma amizade ali que foi para longa, para a vida. Mas eu não te apresentei. Então, fala aí, quem é você? Vixe. Ai, eu sou tanta coisa. Eu sou, né, tudo isso que você falou, eu sou mãe de 3 meninas, eu sou esposa, eu sou avó, eu sou crente cristã, eu sou cozinheira dentro da minha casa, eu sou, deixa eu ver o que mais. Eu sou costureira também, sou médica, sou residente, eu sou médica já terminada toda a minha formação, sou hematologista e hemoterapeuta e clínica, né? E fui assim por muitos anos e aqui nos Estados Unidos eu recomecei, né, a minha carreira como muita gente faz quando sai do país. Então, agora eu sou residente de novo, né? Fui estudante de novo por uma época e agora residente, estou já no meio do caminho. E escritora, né? E blogueira, eu sou tanta coisa. Blogueira agora eu não sou, porque realmente não dá tempo de fazer tudo isso. Mas todas as outras coisas eu sou um pouco de tudo, né? Eu me reinventei como um pouco de tudo.
E assim, nessa altura do campeonato, até dona de gato eu sou, gente. Olha, Você tá vendo isso aí no seu colo? porque nem de gato eu gostava antes, mas a gente muda, né? Mas acima de todas essas coisas aí, sou filha de Deus, serva de Deus. Tô sendo até uma serva meio relapsa recentemente, porque a gente fica, como diz o outro, a gente se distrai com tanta coisa, com tantos afazeres e com tanta coisa que a gente esquece que o mais importante que a gente tem é isso, né? Filha de Deus, serva de Deus, que é a coisa mais importante que nos identifica no mundo por onde a gente anda. Você pertencer a uma família de Deus, é maior do que todas as outras coisas que a gente faz, ou todos os outros impactos que a gente gera aqui. É realmente fazer parte da família de Deus. É Mais ou menos. verdade. Não, mas é legal isso que você falou, porque aí nos Estados Unidos você despertou para um lado da costura, né? E foi tão interessante. Nessa Foi. habilidade não, de cozinheira, eu já sabia que você tinha dom, porque eu já tinha comido bolo seu. Mas, assim, o lado seu de cozinheira, para mim, foi novo, de costureira, para mim, assim, de inventar com as meninas, foi novo para mim. Foi muito novidade para mim também, porque assim, quando a gente mudou para cá, eu praticamente parei de exercer a medicina, né? Praticamente não, parei. Quando eu vim para cá, eu vim aqui com uma ideia de ter um sabático, né? O Cristiano fazia a pesquisa dele e ele foi fazer os estudos dele e tudo, mas eu queria realmente me dedicar a ser mãe, a ser dona de casa, a explorar essa parte que no Brasil a gente não tem muito valor. E aqui nos Estados Unidos, por incrível que pareça, isso é muito valorizado. O papel de você. É muito normal uma mulher abandonar ou dar uma pausa na carreira para criar os filhos. É muito, pelo menos aqui no sul, que é onde eu tô. Mas eu acho que nos Estados Unidos inteiro é uma coisa que não choca tanto. Então, quando eu falava no Brasil que eu ia dar um tempo na medicina para me dedicar à minha família, quase que era uma coisa inacreditável. Ninguém nunca ouviu falar isso, que uma médica para de trabalhar para cuidar das famílias, da sua família. E quando eu cheguei aqui e eu falei, eu sou médica, mas eu tô dando um tempo para cuidar da minha família. Ah, que legal. Era uma coisa super normal. Eu não fui um ser especial, sabe? Oh, ela é médica, ela largou a profissão dela para cuidar da família. Então, foi uma coisa super normal aqui, né? Mãe de 3 filhos, super normal. Eu até tinha muito pouco filho em comparação com as outras mães, É verdade. né? O povo aqui tem filho pra caramba. E então, assim, eu era mãe de 3 filhos, eu era uma profissional que deixei a minha carreira para cuidar das minhas filhas, e isso foi super natural. E quando eu deixei, né, eu falei, gente, eu vou ter que me ocupar, porque eu sempre fui uma pessoa muito ocupada. Eu trabalhava em vários empregos, em vários hospitais, eu tinha meu trabalho do estado, eu tinha minha clínica particular. Quando eu cheguei aqui, realmente eu falei, eu tenho que ocupar o meu tempo, né? E aí eu falei, eu vou fazer esse negócio de dona de casa bem feito. E como eu vi que todo mundo aqui era tão normal as pessoas saberem costurar, e no Brasil é tão raro, eu não sabia pregar um botão. Pregar um botão eu também ainda tenho dificuldade, viu? Mas eu peguei e comprei uma máquina de costurar e assisti uns vídeos no YouTube e tinha as minhas amigas de costura, que eu até tô vendo aí algumas joined aqui a nossa live, a Vivi, né? Que aí a gente foi costurar e fazer coisinhas fofas para os nossas filhas. E eu adorei, eu curti demais, sabe? Costurar. Foi realmente. Eu sou manual, eu gosto de trabalhos manuais. Aqui é a terra do do it yourself, né? Faça você mesmo. A gente não tem esse negócio de ficar contratando as pessoas para fazer muita coisa. Você acaba aprendendo a fazer muita coisa sozinho. Então, eu aprendi a fazer pequenas coisas com costura e foi uma coisa bem legal mesmo. É muito interessante. E engraçado é que as meninas, também foi na tua onda, né? Porque eu vi as suas meninas fazendo vídeo, como fazer um bolo, como fazer... E eu achei muito interessante isso. Ah, eu amava, é o BL Show, né? Elas tinham o BL Show, que é o Beatrice and Laura Show. A Júlia já era um pouco mais velha, né? Ela não participava desses shows, que é a Júlia, para quem não conhece, é a mãe do meu netinho, né? Do Lucas Joseph. E
As meninas curtiam, né, na época. Agora elas estão numa fazinha mais chatinha, entendeu? Porque, né, 12 para É, 13, 10 para 11 anos, elas não querem muito participar dessas coisas, desses vídeos. Elas têm vergonha quando elas veem os fica numa fase de vergonha, né? É igual a Raquel, 13 anos já está naquela fase de vergonha, né? Não quer aparecer muito. A Júlia e a Ruth, elas têm as idades parecidas, porque também você engravidou na mesma época que eu. Tá mais ou vendo? menos Eu falei pro pessoal, a gente tem muita coisa que se traça em comum, né? exato. Até a Júlia e a Ruth. Só que no meu caso, quem me deu netinho foi a do meio. A Ruth vai casar, mas é o ano que vem. Então, a mais Ah, velha ficou para depois. E a do meio que casou primeiro, que está aí, né, nos Estados Unidos, que mora aí. ah, E Tchu, gente, Tchu é assim para os mais chegados, entendeu? A e, gente conhece ela como Tchu, porque a gente, quer dizer, eu conheci a Tchu tinha 18 anos, ela mais ou menos também. E a gente estava no Ministério de Teatro, então ficou Tchu. A gente sabia que era o filho de Tchu e ficou Tchu. Então, assim, ah, quando eu chamar ela de Tchu, é porque aquela coisa da intimidade, né? você curtiu, não tem jeito, né? Não É, tem. não tem jeito. Marcou, né? Me fala uma coisa assim. Quando você. Pandemia para você não é uma coisa assim, não é um nome diferenciado por você ser médica, né? Você estudou isso e tudo. Mas quando você ouviu pela primeira vez Ju, a palavra Covid-19, o Uhum. que você sentiu? Como mulher, como mãe, como esposa, como profissional? Olha, isso foi há mais ou menos um ano atrás, né? Eu acho que assustou todo mundo. Foi muito assustador, entendeu? Mesmo que essa palavra pandemia, né, já fosse uma coisa conhecida, por exemplo, a AIDS é uma pandemia, é uma coisa que acontece no mundo inteiro. Mas ela tem aquela transmissão que é assim limitada, sabe? Se pega por sangue, sexo, por gravidez, e aí foram delimitando isso, mas eu imagino que na época que surgiu, eu não lembro, também era muito assustador quando surgiu. Mas quando foi delimitando realmente o modo de transmissão, não que não seja grave, é ainda gravíssimo, você vê que se transmite daquela forma. Então, você sabe como evitar. No caso de uma pandemia respiratória, assusta, porque como que você transmite? Respirando. Entendeu? Você transmite tossindo, então realmente naquele momento ninguém sabia direito, né? Foi assustador. E vamos falar a verdade, a mídia não fez questão de nos poupar de medo, né? Não fez questão nenhuma de nos poupar disso. Então foi muito amedrontador para todos. A gente não sabia e começou a morrer gente. Começou a morrer gente previamente saudável que realmente não, não morreria se não fosse a pandemia. Com o passar do tempo, algumas coisas foram sendo esclarecidas e hoje eu tenho menos medo. Mas eu estou vacinada, né? Teve a vacina que surgiu, que a gente pode até falar sobre isso também. A vacina abriu no dia, no outro dia eu estava lá para ser vacinada, porque sou considerada linha de frente e também meu marido. Uhum. E é mais linha de frente. Olha, eu até injustamente eu ser considerada linha de frente, porque eu sou radiologista, então eu tenho muito pouco contato com o paciente. Mas a gente vê muito as repercussões nos pulmões, né? Nos exames de imagem, a gente vê as repercussões do que está acontecendo com as pessoas na clínica, mas eu não tenho muito contato. Já o Cristiano, que é anestesista, ele teve contato mesmo, e o maior contato dele, que seria de altíssimo risco, que é intubar as pessoas. O procedimento que mais transmite é a intubação, que você expõe, né, que é colocar o tubo no paciente. Então, ele não só entubou pessoas que estavam sofrendo com Covid, como ele entubou pessoas que estavam tendo cesárea, por exemplo, ou um tumor, que não tinha como, e essa pessoa, coincidentemente, estava com Covid. Então, ele teve que realmente usar todo aquele aparato, né, de quase que um astronauta, com muita luva, muita máscara, muita coisa. Ele, inclusive, publicou alguns artigos
em revistas internacionais sobre a experiência dele com o cuidado anestésico de pacientes com Covid. Então, realmente, a gente viveu de perto, né? Eu, pelo fato de fazer os diagnósticos e acompanhar a evolução desses pacientes graves, e ele por realmente ter contato físico mesmo com esses pacientes. Nesse diagnóstico, e igual o Cristiano teve contato físico também, qual era o sentimento quando vocês se encontravam e conversavam sobre isso? Principalmente o Cristiano, né? De tá de frente com isso aí. Uhum. Quando tudo surgiu, como foi a reação de vocês, como profissionais na área de saúde mesmo? Chu? Olha, como profissionais na área de saúde, eu me senti, assim, privilegiada por estar nesse momento nos Estados Unidos. A situação no Brasil, para quem está assistindo do Brasil, não tá boa, né? Eu me senti privilegiada porque não faltou nenhum recurso para me proteger nesse sentido. Eu fiquei com muita pena dos meus colegas médicos no Brasil, porque eu tenho grupos em que a gente convive e conversa de WhatsApp, essas coisas, e eu vi que realmente existe uma diferença, né? O nível de proteção aqui, que era muito maior, muito mais severo, muito mais rigoroso, os equipamentos de proteção individual, eu me senti injustamente mais protegida, entendeu? E claro que o medo, né, tinha aquele medo, principalmente no começo, de você pegar a doença e tal. Depois a gente acaba que vai ficando mais calmo. E aqui as coisas melhoraram. Né? Eu sei que existe muito por trás tentando fazer isso uma briga política. Então, o partido tal apoia o tratamento precoce, o partido tal não apoia. Independente da política, existe uma doença, entendeu? Ah, mas as pessoas estão tomando proveito. Sim, as pessoas tomam proveito de tudo. Infelizmente, nós vivemos num mundo mau. Nós vivemos num mundo mau, que político A aproveita para ganhar popularidade, fazendo algumas coisas, e político B aproveita por outros para ganhar popularidade também, fazendo coisas contrárias. Então, assim, independente do que existe de político atrás, né? Ah, porque foi fabricado na China o vírus ou é natural? Olha, eu sinceramente não sei. Eu acho que pode ter sido fabricado, pode ter sido natural. Realmente não importa. Nesse momento, nós temos um vírus que não está sob controle. Entendeu? Porque usar máscara, eu uso. Eu uso máscara. E eu uso a máscara aqui, e claro que existem leis mandando que a gente use a máscara, eu vou obedecer às leis. No momento, as leis no estado do Mississippi foram lifted, elas foram abolidas, porque entendeu-se que aqui o transmission rate, né? Desculpa que às vezes eu vou falar algumas palavras. A transmissão do vírus. A transmissão está um pouco menor. Então, ele suspendeu o uso de máscaras, o governador. Mas em alguns estados ainda está forçado. Mesmo com o uso de máscara suspenso, eu ainda uso a máscara para proteção da outra pessoa. Eu estou vacinada, eu estou protegida. De 95%. Eu estou protegida com as 2 doses da vacina, 95% de proteção, quase 100% dos casos graves. Eu ainda tenho chance de ter uma doença leve. Mas eu uso a minha máscara para proteger quem não está vacinado. Eu uso a minha máscara, não vou usar se estiver assim, num outdoor, se estiver fora e eu não vou usar. Mas se eu entrar num ambiente que tenha criança, eu não sei se aquela criança. A criança primeiro não pode vacinar. Que tenha idoso que ainda não tomou a vacina, então eu uso para proteger aquela pessoa, porque eu posso ser uma carreadora assintomática do vírus. Entendeu? Uhum. Eu tô protegida, mas ele não tá. Então a gente acaba usando. Gostar, não gosto. Incomoda? Incomoda. Eu uso óculos. É terrível. Embaça toda hora. Mas, gente, sinceramente, não me custa nada. Ah, mas é porque muita gente fala assim, não protege nada. Que proteja 1/10, entendeu? Já é alguma coisa. Então, é uma barreira. Protege um pouco.
tem que proteger um pouco. E também eu tenho asma. Antes de tomar a vacina, eu era um grupo de risco. Sim. Eu tenho uma doença respiratória. As coisas para mim, se eu pegar uma doença dessa, não vai ser legal. Então eu uso. Se o político está usando para favorecer X ou Y, problema deles. Entendeu? Eu faço o que é certo. Outras coisas que eu acho que a gente tem que fazer em relação a essa pandemia. Evitar as aglomerações, né? A gente vê isso muito no Brasil. Como que as pessoas não levam tanto a sério, né? E quem está no Brasil aí, que é um servo de Deus, por favor, levem isso a sério. Porque as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão morrendo. Sim, a mídia tá fazendo medo, tá? Eles ficam colocando aquele número assustador para assustar a gente, tá? Tem isso mesmo. Mas a gente tá vivendo a realidade. Eu vi exames e exames de pulmões totalmente tomados pela doença, de pacientes jovens, entendeu? De menina de 18 anos, de mulher de 23 anos, de homem de 30 e poucos anos. Não é só velho. E outra, e se for só velho? Só porque é velho a pessoa tem que morrer? Né? Então, a gente veio de todas as idades, entendeu? Existe. A Júlia, que é a minha filha mais velha, ela é enfermeira aqui, então tem vários casos, é real. No Brasil, com o meu grupo de colegas, eu vejo o sistema está em colapso, não cabe mais ninguém, isso não é inventado, sabe? Então sempre leve isso em consideração. Isso não é inventado, porque todos os leitos ocupados com Covid, o que acontece com o infartado? O que acontece com o AVC? Né? Várias cirurgias sendo suspensas. A gente o Cristiano teve colegas de profissão que adoeceram, ficaram dias e dias na UTI, sobreviveram, mas teve amigos que morreram de Covid. Então, amigos que não teriam morrido se não tivesse Covid. Então, assim, sempre acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Aqui o povo tem um pouco de medo de germe, de uma forma geral. Você que já morou aqui sabe. Tudo é germs. Germs. As crianças não compartilham nada. Já é assim, culturalmente. Não compartilha um drink, uma bebida de lanche, não compartilha lanche, é proibido. Muito antes. Até mesmo o material escolar elas não costumam compartilhar. É tudo muito assim. Então eu acho que também por isso que aqui controlou-se melhor, porque culturalmente, e talvez também a mesma coisa nos países asiáticos, porque as pessoas já também são culturalmente mais isoladas. Né? Então aqui, igual a gente estava falando sobre as costuras, né? Eu fiz algumas coisinhas para vender também na época que eu fiz costura. E aqui, como que era o esquema de vender coisas no Facebook? Você colocava no grupo da Neighborhood o que você tem para vender. E aí, como que é o pick-up e o drop-off? Você põe na sua porta, a pessoa deixava o dinheiro debaixo do seu tapete e levava aquele item, entendeu? É sempre contactless, não tem contato. O que é até triste para mim, porque tudo que eu queria era abrir a porta pra pessoa, bater um papo, 2 dedinhos de prosa, né, Cris? Ai, Com boa goiana que você é, né? tudo que eu queria era bater um dedinho de prosa com a pessoa. Mas a pessoa vinha, pegava o item, colocava o dinheiro debaixo do tapete e se mandava. Ou seja, contato zero. Então, para eles é mais fácil, né? Então, a gente não tem muito hábito de ir na casa das pessoas aqui. Na comunidade brasileira que a gente vai na casa das pessoas. Mas entre os americanos é muito raro. A gente foi convidado raríssimas vezes para ir na casa de algumas pessoas e a gente convidou raríssimas vezes para vir aqui. O que para mim também é triste, porque eu adoro casa cheia, adoro receber gente, adoro, né, conversar e tudo. Eu fiz o grupo de estudo bíblico aqui por anos na minha casa, que infelizmente parou de acontecer por causa do Covid, né? E aí parou de acontecer mesmo, as pessoas não vão, as pessoas não aglomeram. E claro que tem sempre aquele que desobedece, mas eu vejo que de uma forma geral a sociedade culturalmente aceita mais o fato de você não poder. A cultura, né? Igual aqui na Europa. Aqui na Europa, pois, acabou, não tem conversa.
É que eu estava falando, Portugal agora é o primeiro país da Europa com o mais baixo. Mas aqui a gente fez um confinamento de verdade. Mas aquele Uhum. confinamento mesmo. E agora que a gente está começando a desconfinar, como disse o primeiro-ministro, gota a gota. Uhum. Gota a gota. Né? Para o país com o tamanho de Portugal chegar a ter 300, 350 mortes por dia, é muito. É É muito muito pouquinho. em relação ao tamanho. Agora, hoje, nós estamos com 8 mortes Uhum. por dia. Então, você vê que funciona. Você Uhum. vê que a máscara funciona. Você vê que o não aglomerar funciona. Você vê que o uso do gel funciona. Você vê que funciona. Acontece que a gente tem que pôr na nossa mente o seguinte: somos cristãos? São. Mas as leis estão aí para a gente obedecer. As leis são impostas para a gente obedecer. E seja lá se é 2.000 que morreram, se é 1.090, o importante é que estão morrendo pessoas. Esse vírus está ceifando vidas, né, de Não, uma forma. e não é só a morte, sabe? Várias pessoas que tiveram Covid e que recuperaram, graças a Deus, ainda estão tendo sequelas. Nós não sabemos quais as sequelas que vão ter. Já se sabe, já está descrito na literatura médica, a fibrose pulmonar relacionada à Covid. Fibrose pulmonar, gente, é péssimo. Não tem cura. Então, ok, a pessoa viveu, mas ficou aí com uma sequela de fibrose pulmonar. É praticamente uma sentença de morte em alguns anos, ou de uma morbidade muito grande, uma dificuldade, porque não tem cura. Muito sabe. Igual na AIDS, quando o cheio surgiu, e demorou até as pessoas saberem. Eu tô falando AIDS porque foi outra pandemia. Uhum. Muito ainda não se sabe do que vai ser os efeitos a longo prazo de uma infecção dessa. Então, todo efeito é pouco. Em relação à vacina, muita gente. Isso que eu ia te perguntar agora. Dá um apanhado para a gente em relação à vacina, porque tem gente que colocou tanto mito na cabeça, sabe, Ju, em relação à vacina. Olha, eu sou pró-vacina. Vacina de quê? Eu quero. Eu quero toda vacina que tiver, para qualquer coisa que tiver, eu sou a favor. Então, eu vou dar um bias, um erro. Ah, porque a vacina. Olha, eu nem tenho muito para te falar da parte científica da vacina, porque eu não estudei a fundo. Eu não estudei a fundo porque eu confio nas pessoas que são imunologistas, pesquisadores, que estão trabalhando nisso há anos, em todo tipo de vacina, em laboratório. Ao redor do mundo, eu confio nessas pessoas. Mais do que eu confio, na minha opinião, de uma residente de radiologia. A Leica está perguntando aqui. Qual que você tomou? Da Pfizer, que foi a que foi liberada aqui para a UMC na época. Agora parece que já tem outras, mas na época saiu da Pfizer. Abriu num dia, no outro dia, eu até falei pro Cristiano, vou esperar um pouco. Ele falou, não vou esperar nada, vou tomar hoje. Olha, tem risco? Tem. Toda vacina tem risco? Tem. Tudo que a gente faz tem risco. Tudo que a gente faz tem risco na vida. Pegou seu carro para sair na rua, tem um risco. Eu não sei todas as estatísticas de acidente de carro. Eu entro no meu carro todo dia e vou para o trabalho. Entendeu? Entrou num avião. Eu entro num avião. O que eu entendo de engenharia de avião? Eu sei, por acaso, pilotar um avião? Não sei. Eu não tenho a menor ideia, mas eu entro no avião confiando que eu vou chegar naquele lugar. Que pode acontecer um acidente? Pode. Tem risco? Tem. Vai ter uma falha técnica? Tem. Quais as chances? Não sei. Quais as estatísticas? Não sei. Mas eu sei que a chance de dar certo, de eu chegar no lugar, é muito maior do que dar errado. Com vacina é a mesma coisa. Tem risco? Tem. Tem meningoencefalites que acontecem após vacina? Tem. Pode a vacina dar a doença? Pode. Qual é a chance? É muito menor do que a proteção que a vacina está te proporcionando. Muitos alegam que foi desenvolvida muito rapidamente. Foi mesmo, deu um medinho. Deu um medinho, foi muito rápido. Mas algumas coisas a gente precisa entender. De hoje para 20 anos atrás, a ciência anda muito mais rápido. É uma coisa assustadora a rapidez que anda os avanços científicos.
A comunicação que existe mundial hoje, por causa da internet, por causa de tudo ser shared, ser compartilhado nos grandes databanks, nos grandes bancos de dados, é muito maior do que era 5, 10 anos atrás. Então, rápido mesmo. Eu não sei quais os efeitos que a vacina vai ter a longo prazo, mas e do vírus, eu sei? Eu também não sei. Então, eu prefiro tomar as minhas chances, né? Take my chances, e tomar a vacina. Eu sou pró-vacina. Todas as minhas filhas foram vacinadas de tudo que existe e que existe no mundo. Não sei detalhes dos efeitos colaterais, sei que existem, mas eu acho que a proteção que as vacinas oferecem aumenta em muito, sabe? Faz a proteção ser muito maior do que o risco de 1 em 1 milhão que pode acontecer de uma coisa ruim. Tudo bem que o 1 em 1 milhão pode ser você, e é 100%, é terrível. Mas é igual num plane crash, num acidente de avião. É 1 em 1 milhão, pode ser você, é terrível. Mas se você só tem estatística, é estatística, né? Então, é que a Juliane tá falando, a Ju, minha irmã, né? O mundo inteiro com inúmeros casos, sem contato instantâneo, a necessidade era de algo urgente que acontecesse. Então, o número de trabalhos que se publicou, né, que foram publicados, foi muito grande, muito grande. Em uma semana, o que você descobriu na sua prática já está obsoleto, porque o mundo já publicou aquilo. Então, realmente anda-se numa velocidade muito grande. E eu sou a favor de avanços científicos. A indústria farmacêutica ganha dinheiro com isso? Sempre ganhou, não vai fazer diferença. Ganha. E a American Airlines e a Delta Airlines não ganham dinheiro se você pegar um avião? Vai ganhar. E por causa disso você vai de jegue? Não vai, você vai lá e entra no avião. Então, tem que, né, as pessoas ganham dinheiro nas profissões que elas escolheram. E então, você vai, você assume aquele risco, mas você acredita que naquele momento que ele é o melhor para você. Então, é mais ou menos isso que eu penso, né, como profissional. Não, né? Saber a sua opinião mesmo. Por isso que nós, dois dedinhos de prosa com você. Mas eu falo assim, olha, eu penso assim, sabe, como cristã. Uhum. Se a medicina está aí, se os médicos estão aí, se tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, então eu creio nisso. Eu creio que quando nós, humanos, não conseguimos fazer, é hora que Deus entra e faz. Porque o que cabe a nós fazer, tem que ser nós a fazer. Mas aquilo que já não está no nosso alcance, aí o milagre é Deus. Né? Então eu creio assim, que nós somos crentes, mas a gente não é habitolado. Uhum. A gente não pode ser um crente bitolado, um crente, né? Vamos dizer a palavra certa, um crente burro. A gente tem que saber que a medicina existe, é para o nosso bem, como todas as outras coisas existem para o nosso bem. Então a gente tem que saber usá-la, né? E saber aproveitá-la também. Né? Porque é igual você falou, há 20 anos atrás, era um jeito que se fazia, era um tipo de pesquisa que tinha, era um tipo de doença que tinha, e também era um recurso diferente do que tem hoje. Claro. Então, o sentido de nos assustar é porque a gente nunca viu, nós, leigos no assunto, nunca viu, ao falar sobre uma fabricação de vacina, acontecer tão rápido, porque a gente nem se importava com isso também. E a mídia se importava com isso. Então, quando começou a se fazer vista para nós, que a gente começou a analisar as coisas. Mas quer dizer, quantas vacinas que a gente já tomou, que pode ser que foi elaborada em 1 ano, foi elaborada em 6 meses, a gente não sabe. Então, eu vejo assim, igual eu te falei, o que você entende? Eu não entendo muito, eu não posso fazer um Google Search aqui, olhar nos meus posts do Facebook e chegar com uma realidade para combater uma pessoa imunologista e geneticista que está trabalhando com isso há 15 anos, entendeu? Que publica no assunto. Eu aceito como consumidora de produtos médicos e de cuidados médicos que aquilo é o melhor para mim, porque tem gente muito séria envolvida. E essas pessoas sérias envolvidas dentro dos laboratórios, os donos da empresa, eles também tomam a vacina. Então, dentro de um hospital, 100%
das nurses, né, das enfermeiras, dos médicos, estão todos vacinados. Será que está todo mundo tão cego, tão, né? Então é o que eu falo a favor. Eu dou para mim, para os meus filhos as vacinas, tudo que tiver, para os meus queridos, para os meus familiares, eu e todo mundo que trabalha nos hospitais. Então, será que nós estamos tudo errado? E o certo é aquele que fez uma pesquisa no Facebook e descobriu que a vacina pode ter efeitos colaterais? Então, assim, né? A gente também tem que usar o common sense. Mesma coisa com segurança. É igual você estava falando, a gente confia em Deus? Confia. Eu confio em Deus demais, que Ele pode me proteger. Ele pode me proteger de todas as doenças. Mas se Ele quiser também que eu tenha Covid, eu vou ter Covid mesmo vacinada. Entendeu? Então, isso não pode servir de desculpa. Nós somos crentes, somos cristãos, acreditamos que Deus nos protege? Acreditamos. Mas a gente entra na rodovia, a gente põe o cinto de segurança. Entendeu? Ué, então isso não é falta de fé? Não, não é falta de fé. Isso é o que eu posso fazer. Ah, mas tem alguns acidentes que a pessoa morre porque ficou presa no cinto de segurança. Tem mesmo. Mas o número de mortes que o cinto de segurança evitou é muito maior do que o número de mortes que ele causou. Então é por isso que eu uso. Eu uso porque existe uma lei que me manda usar e eu uso porque ele protege a minha família. Eu não vou sair pegar uma rodovia com as minhas filhas fora do cinto. Elas vão colocar o cinto. Isso não significa que eu não acredito em Deus. Entendeu? Eu vou dormir na minha casa, eu vou trancar a minha porta. Isso não significa que eu não acredito em Deus. Mas eu quero simplesmente deixar a minha porta fechada para que nenhum ladrão entre, né? Eu sei que se Deus não vigiar, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão Trabalho. edificam. Mas não significa que não é para eu edificar e que não é para eu vigiar. É para eu fazer essas coisas também. Então eu vou usar meu cinto de segurança, eu vou trancar a minha porta, eu vou fazer os meus check-ups médicos, eu vou fazer tudo que está ao meu alcance. E se Deus quiser, entendeu? Ele me dá a graça de estar protegida. Mas eu vou fazer aquilo que foi a minha parte. Eu não posso fumar a minha vida inteira e achar que eu morri de câncer de pulmão porque Deus realmente me castigou. Foi uma coisa que você plantou. E algumas coisas, claro, tem gente que tem câncer de pulmão e nunca fumou. E aí? Isso não significa que todo mundo tem que sair por aí fumando. Então, tem algumas causas e consequências que são conhecidas e algumas que são desconhecidas. Eu vou fazer o que tiver no meu alcance em tudo na vida, sabendo que garantia eu não tenho. Eu não tenho garantia que eu vou estar viva depois dessa live. Entendeu? Exatamente. Eu não tenho garantia de nada. Eu não faço as coisas para garantir nada. Eu faço as coisas que eu acho que são certas, que são prescritas por lei, que eu acho que são corretas, mesmo que não sejam prescritas por lei, mesmo que não tenha um mandato me obrigando a fazer, eu vou fazer. E orar para que Deus me proteja e faça aquilo que eu não posso, né? Mas a gente tem que entender muitas coisas assim, e entender que Deus dá os recursos que a gente necessita para as coisas ser feitas. Uhum. Então, um versículo muito certo para isso, a Bíblia fala assim, que o povo padece por falta de conhecimento. Não é só conhecimento na palavra, não. É conhecimento em tudo, sabe? Porque o povo padece por falta de conhecimento. Não, esses dias, essa semana para trás, eu escrevi um texto e coloquei, a gente não tem que achar o disse-me-disse, porque fulano falou, porque... Não. A gente tem de entender qual que é o correto e buscar um conhecimento daquilo. Porque, como você falou, a mídia em cima, ela mostra praticamente um terror. Não quer dizer que tá feia. Mas a gente tem que buscar o conhecimento. Se a vacina tá aí, é para ser usada, é para ser usada. Olha, aqui em Portugal, o índice na Europa inteira, a população é muito idosa, né? Então, quando a vacina chegou aqui, ontem mesmo eu estava fazendo a minha caminhada, e no parque onde eu faço minha caminhada, tem um posto de vacinação. Nossa, você vê a felicidade dos velhinhos vacinando, mas eles estavam numa alegria de estar recebendo essa vacinação.
Porque aí até uma senhorinha falou comigo assim, eu tô aqui na fila porque eu vim vacinar. Ai, que bom, já é minha segunda dose. Então, quer É, dizer, isso é um acalento de uma esperança, isso. E né? conforme É uma esperança. a ideia é que conforme a cobertura vacinal aumente, os casos vão começando a diminuir. Então, aqui, por exemplo, a máscara já não precisa mais, né? Não teve o lockdown que teve foi bem no início e agora não teve mais. Eu entendo que realmente existem repercussões econômicas de um lockdown muito sérias. E é uma crise que aconteceu. Muita gente perdeu o emprego, muita gente, várias pequenas indústrias, a gente está vendo muita coisa fechando aqui por causa disso. Foi um impacto econômico assim terrível. E eu sinto uma pena, né? Graças a Deus nós fomos impactados, mas muito pouco. O que foi o nosso impactado? Nós tivemos corte no nosso salário dentro do hospital. Todo mundo teve corte salarial, porque todo mundo estava na guerra. Então, como aumentou muito o número de equipamentos de proteção individual e tudo, tanta parafernália para lidar com os casos, o hospital tomou muito prejuízo. Quem está achando que o hospital lucrou com o Covid está muito enganado. Todas as cirurgias, todos os tratamentos que dariam lucro para os hospitais foram suspensos. Tratamentos, o que foi mantido foi somente o tratamento emergencial. Isso estou falando no começo. Depois viu Uhum. ou não. Mas eu sei que no Brasil agora também estão suspendendo. Então, o lucro do hospital diminuiu muito. Então, todo mundo pegou e teve que participar um pouquinho, sabe? Todo mundo teve um corte salarial. Especialmente quem ganhava acima de tanto teve um corte e acima de quem mais ganhou teve um maior corte, entendeu? Mas, por exemplo, para nós na radiologia, o impacto foi até o inverso, porque todos os exames não urgentes foram cancelados. Então, por exemplo, a mamografia de screening, né, que é a mamografia anual, ficou meses sem fazer. Só estava fazendo aquelas mamografias de pacientes que estavam com diagnóstico de alguma doença. Então, o rendimento do departamento caiu, entendeu? Caiu. E aí, como o foco era cuidar dos pacientes com Covid, tudo foi desviado para isso, entendeu? Foi remanejado para isso. Porque realmente tudo, né? Tudo foi direcionado para isso naquele momento. Estava tudo focado naquilo, né? Até os médicos mesmo, né? Focado naquilo, os enfermeiros naquilo, né? Todo mundo que trabalhava no hospital estava focado naquele assunto, naquele momento, né? Como está aqui. Como que está no mundo todo. Mas uma diferença entre Estados Unidos, igual aqui na Europa, a diferença é a economia. Uhum. Infelizmente, o nosso país, o Brasil, não tem a estrutura que os países da Europa têm, nem tem um pouco Estados Unidos, Canadá. Uhum. Por quê? Então esse sofrimento no nosso país, apesar de a gente estar morando em outros países, criando em outros países, a gente não largou de ser brasileiro, a gente é brasileiro. Nossos Né? amados. Né? Tem família lá, tem amigos lá, então a gente vê um sofrimento maior, porque assim, além da doença em si, né, e ter de fechar as coisas, a gente sabe que a população não suporta, porque é o ganha-pão do brasileiro, a gente sabe disso. Mas ao mesmo tempo, eu creio que falta um pouquinho de discernimento, dele se autocuidar, porque se cada um fizesse a sua parte, não precisaria fechar. Uhum. Porque eu penso comigo, eu posso estar errada, mas a minha concepção, não é hora de ninguém viajar. Concordo. Mesmo dentro do próprio país. Não é hora de ninguém falar, eu vou viajar, vou para a praia. Não é hora de você pegar um avião e viajar. É hora de você estar quieto no lugar que você vive. Então, essa deslocação, mesmo dentro do país, gerou perturbação geral nesse sentido. Ah, não, é só uma festinha, é o aniversário de um só, uma festinha, né? Não, sabe? Porque é diferente, porque assim, eu tenho a minha casa, um primo meu tem a casa dele, só que de repente meu primo tem contato com outras pessoas. Tem como você controlar. Não tem como você vigiar isso, controlar. Então, o que tem de controle na nossa mão é isso.
Então, falta é a sabedoria e o conhecimento. É o que eu falei mesmo, que a Bíblia diz. Porque a Bíblia fala que há tempo de abraçar e há tempo de afastar. Nós estamos no momento de afastar. Fácil de abraçar. Uhum. Nós estamos no momento de afastar. É difícil, porque nós, como brasileiros, e eu não estou falando disso de quem está lá, nós, como os brasileiros, nós somos, infelizmente, um traço da nossa cultura que a gente é desobediente. Isso é triste de falar. Nós somos desobedientes. A gente, de uma forma geral, a gente vê como uma menor transgressão quando a gente desobedece uma lei. Isso aí. Somos criados e num país em que, se a gente desobedecer, não vai acontecer nada. Entendeu? Nada vai acontecer. E quando a gente vem para outros países de uma cultura diferente, a gente vê como que as pessoas são mais obedientes à lei, porque existe a certeza de uma consequência. Até mesmo a forma de criar os filhos aqui é diferente. As consequências, né? Não é necessariamente uma punição, mas as consequências existem para as coisas que você vai fazer. A criança pode ter 2 anos, pode ter 3 anos, que eu vejo isso, sabe? A cultura da consequência é muito maior do que a nossa do Brasil. No Brasil, a gente, de uma forma geral, e eu não estou falando isso de quem está lá, nós nascemos lá e fomos criadas lá, nós fomos assim. Então, a gente tem que, como cristão, lutar contra essa coisa cultural que não é legal. Nem tudo que é cultural é legal, entendeu? Nem cultural você tem que manter. Então, algumas coisas a gente tem que fazer diferente, a gente tem que ir contra a cultura. É um movimento contra a cultura, né? Que chama-se literalmente contra culture, contra culture, aqui nos Estados Unidos. Então, não é pelo medo da punição, mas é saber que vai ter consequências. E outra coisa que eu acho muito bonito também, né? E algumas pessoas falam, por que você saiu do Brasil, tava tão bom? Tava mesmo, amo o Brasil, continuo amando. Amava morar lá e amo aqui. Mas algumas coisas dessa cultura daqui que me encantam é isso, sabe? É a consequência, é saber que o que você plantar você vai colher. E é saber o seguinte, dependendo do que fizer, existe uma punição. Existe uma punição. E não importa quem você é. Você é filha do governador, você é filha do juiz, você é esposa do presidente, quem você é? Vai existir uma consequência. Não é perfeito, tá? Claro que vai ter corrupção aqui também, tem corrupção. Mas o que nos fez realmente, né, querer vir para cá é essa cultura de que você vai ser tratado com justiça. E eu sei que ainda existem muitas coisas para serem consertadas na cultura daqui também, mas você saber que o que você faz tem uma consequência tanto positiva quanto negativa. E ensinar isso para os nossos filhos realmente não tem preço. É claro que você não precisa sair do Brasil para ensinar isso para os seus filhos. Você pode continuar ensinando isso para os seus filhos, né? Para o quê? Para que possa mudar a mente do cidadão. Só vai mudar o Brasil se mudar o indivíduo. Como dizia a Madre Teresa de Calcutá. Ela falava assim, você quer ir mudar o mundo? Go home and love your family. Vá para casa e ame a sua família. Porque nós só vamos mudar o mundo se nós mudarmos a nossa família. Dentro de casa, né? E é muito difícil, porque é muito mais fácil vocês me ouvirem, eu te garanto, do que as minhas filhas que estão lá em cima. Que vão fazer 13 e 11, porque elas vão querer vir contra tudo que eu falo. Mas a gente plantando devagarzinho para criar pessoas cidadãs mais conscientes, cidadãos mais conscientes, mais amorosos, que preocupem-se mais com o outro, né? Vou colocar minha máscara porque tá me incomodando, tá? Meu óculos tá embaçado, tá? Eu tô vacinada, tô, mas aquela pessoa que tá do meu lado não tá, ela pode ser imunodeprimida, ela pode ter uma doença crônica grave, ela pode ser um diabético, que eu não sei. Então, esse pelo outro tem que ser maior do que o nosso cuidado com nós mesmos. Isso não foi nós que falamos, nem foi nós que inventamos, não. Tá na Bíblia que a gente fala que a gente acredita. E segue. Né? Então, se a gente fala que acredita e segue, e fala amar o vosso próximo como a vós mesmos, ame o seu próximo como a você mesmo. Então, a gente tem que ter essa consideração com as outras pessoas, né? Eu penso que isso é com promessa, né? É um dos que mais Deus coloca na perfeição, né?
amar ao próximo como a nós mesmos, como a nós. Então, se eu não faço, então eu não me amo. Uhum. A conclusão básica é essa, eu não me Uhum. amo. Uhum. Agora, voltando para um ladinho seu, que eu queria muito que você comentasse com o nosso seu lado de escritora, que é um lado parecido com o meu. Na verdade, né, acho que todo advogado gosta muito de escrever. Se a gente não escrever, não tem jeito também, porque a gente precisa da escrita para poder, é o nosso trabalho, né? Mas o seu lado, o que te despertou, Chu, a escrever o livro? E o que ele nos conta? Então, agora falar um pouquinho sobre meu livro. Agora é a hora da propaganda. Isso. Vou fazer a merchandising aqui. Merchandising. Então, ó, gente, eu tenho meu livro aqui, Mulher de Impacto. E o livro, e também tem em inglês. Essa versão, ela está disponível na Amazon. O que está disponível no Brasil é pela editora Angular. No Brasil, eu cedi os meus direitos para a editora Angular, e aí chama Mulheres de Impacto no Brasil. Bom, eu sempre gostei de escrever. Desde pequena, quando eu tinha 9 anos, eu fiz um caderninho de poesia, né? Aquela coisa, eu sempre fui muito verbal. Gosto de falar, como vocês podem perceber, falo muito. Gosto de escrever também. E então eu sempre escrevi muito, comecei a fazer o blog quando eu vim para os Estados Unidos, igual eu falei no início da live, que eu me reinventei aqui. Então, virei meio que blogueira, né? Fazia os posts sobre a minha nova vida e escrevia, e alguns posts mais profundos, né? Sobre as minhas vivências e alguns de dia a dia. E fui escrevendo semanalmente. Quando eu me mudei do Texas para o Mississippi, no Texas a gente tem uma comunidade de brasileiro muito grande, muito boa, uma igreja muito ativa, a Brazilian Presbyterian Church, lá. E eu tinha muito o que fazer, mesmo só sem trabalhar. Quando eu me mudei para o Mississippi, aqui quase não tem brasileiro, muito pouco brasileiro. E eu me vi sem a rede de apoio. Outra coisa que aconteceu foi que as minhas 2 meninas foram para a escola, em tempo integral. E eu fiquei simplesmente louca, porque eu já sabia mais ou menos como arrumar a casa, como fazer a cozinha. E aquilo ficou aquela mesmice, sabe? Falei, e agora? Eu vou fazer o que da vida? Eu sempre fui acostumada a fazer muita coisa. Então, foi aquele no meu coração. Acho que agora é a hora de você escrever um livro. E realmente eu sempre quis escrever um livro. E nunca tive tempo. Nunca tive tempo, porque trabalhando em meu emprego diferente, criando filho, tendo filho, outro filho. E de repente, minhas 2 filhas estavam na escola, eu não tinha mais aquele tanto de coisa para fazer. Eu estava sendo uma dona de casa que 10 horas da manhã estava tudo pronto, e elas iam chegar em casa só 3 horas da tarde. Então eu falei, gente, esse é o tempo que Deus está me dando para que eu possa escrever um livro. Antes disso, no Texas, a gente começou a ter um grupo de mulheres, que chamava Mulheres que Oram, e eu me reunia com esse grupo de mulheres semanalmente ou quinzenalmente, e aí eu tinha que estudar, né, para poder pregar e para poder falar a palavra de Deus para aquele grupo de mulheres, e aí, nesses 3 anos no Texas, isso aconteceu. E aí, quando eu cheguei aqui, isso não existia mais, não tinha o grupo de mulheres, mas aí eu peguei e falei, então, tudo aquilo que, né, nesses anos eu fui aprendendo, eu vou colocar num livro. E esse livro, que eu mostrei para vocês, né, ele fala sobre as mulheres da Bíblia. São 7 mulheres que eu falo, né, não são todas as mulheres da Bíblia. E 7 personagens bíblicas, e a Mita está aqui me ama. São 7 personagens bíblicas, que até é tanta mulher que até minha gatinha é mulher. Né? É igual falso aqui. Ainda bem que veio o neto, né? Ainda bem que veio o neto para cá e veio o neto para aí, né? Para dar. Mas então eu falo sobre essas mulheres e sobre o que elas faziam para impactar o reino de Deus. Porque assim, me deu uma sensação de pouco valor de estar em casa sem fazer nada, igual. E de repente eu falei, gente, eu não tenho importância nenhuma, eu não valho muita coisa, porque dá essa sensação, às vezes, que é errado.
Então, esse livro realmente é um resgate do valor de todas nós no reino de Deus. Que você não precisa ser uma pregadora, você não precisa ser uma pastora, você não precisa estar extremamente envolvida na igreja, você não precisa de ter feito seminário teológico para que você possa fazer a diferença na vida das pessoas ao seu redor. O livro fala sobre isso. Mulheres comuns que impactaram o reino de Deus, que fizeram a vontade de Deus nas suas vidas comuns. Eu me senti uma mulher comum, e eu sou uma mulher comum, e eu falei, mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer alguma coisa. E agora, sim, uma coisa que me veio, né, quando eu estava escrevendo o livro, quase que uma acusação do inimigo mesmo. Foi assim, você não é perfeita. Você não tem o direito de escrever um livro sobre vida com Deus. Eu senti isso em mim muitas vezes. Ué, eu sou pecadora mesmo. Você tem pecado. Você não vai escrever um livro de Deus se você tem pecado. Olha, então, meu filho, não vai sair nenhum livro. Porque todo mundo nessa terra é pecador. A única pessoa que pisou aqui e não pecou foi Jesus Cristo. Todos os outros pecaram. Então, eu enfrentei aquilo. Eu tenho, é claro, eu não sou uma pessoa perfeita, eu não sou uma esposa perfeita, não sou uma mãe perfeita. Eu tô longe de tudo isso, mas isso não me impediu de... O que eu tenho, eu te dou. Sabe? Isso. Foi assim, ó, o que tá na minha mão é isso. Vai com os meus pecados tudo também, vai com as minhas imperfeições, vai com as minhas... Né? Deus é maior do que tudo isso e ele pode usar pessoas imperfeitas, porque quem precisa ser perfeito já é perfeito. Então, assim, aí eu escrevi o livro mesmo assim com as minhas imperfeições e foi um grande sonho que eu tive realmente de publicar esse livro e eu sei que ele tem sido lido ao redor do mundo, né? E graças a Deus pela Amazon, que você pode order ele chega em qualquer lugar do mundo. Então, já tive que alguns foram comprados na França, na Bélgica, em Portugal e no Brasil, que é pela editora Angular. Mas isso que você falou é até interessante, porque se você for ler a Bíblia, ninguém ali foi perfeito. Menina, E Cristo mostrou que era tudo imperfeito. Se você for pôr, até não é julgando, comparando a gente com eles, mas tem gente lá muito mais imperfeito do que nós mesmos. é verdade. Mas Deus quer mostrar que na imperfeição é que ele age. Que quando a pessoa se acha poderosa e vangloriosa do que ela sabe tudo, que ela tem tudo, não sobra espaço para Deus agir. É verdade. Não tem espaço para ele. Porque Então, se você for observar, olha só, Deus tirou Abraão de uma família de idólatra, o pai dele fabricava imagens. Ele estava em Ur, tudo idólatra, ele tirou ele de lá, e ele é o quê? O pai da fé. Abraão, o pai da fé, né? Se você for ver a história de Jacó roubou, ele roubou mesmo, ele trapaceou a bênção do irmão. Né? E Deus abençoou de tal maneira. Então, assim, não tem ninguém perfeito. E a Bíblia mostra isso pra gente claramente, pra gente ver que Deus trabalha nisso. É muito lindo mesmo. Na genealogia de Jesus tem uma que era prostituta. Maria Madalena foi, né, que é tão falada, era prostituta também. Então você pensa naquela época, 2000 anos atrás, o que era a visão de uma prostituta? E mesmo assim Deus usou aquelas pessoas. Ele usou aquelas pessoas, então ele pode usar qualquer pessoa. É só você se dispor. Então, o segredo é a gente se dispor. Porque Cristo quer que a gente se disponha para fazer o que tem que ser feito para o reino dele. No momento que você dispõe, é pronto. Ali é ele que vai fazer, não é mais você. Igual no momento que você parou e falou, opa, agora eu tenho, né, esse tempo, então agora eu vou usar para escrever meu livro. Foi no momento que Deus usou você. E ali você repôs no papel aquilo, e essa mensagem que você escreveu, esse testemunho de vida, está se espalhando por 4 cantos do mundo, através de um livro. É a maneira que Deus trabalha. A gente não tem de querer entender como ele vai fazer. A gente só tem que dispor. Né? Quando eu comecei
essa live no mês de setembro do ano passado, eu falei assim, mas senhor, eu vou fazer o quê? Né? E assim, só se disponha. E eu sempre tive esse chamado de trabalhar na área com mulheres. E nesse momento de pandemia, foi o momento que Deus... Por isso que eu falo, em tudo, Deus tem um propósito. Seja parecendo que era um momento triste, mas muita gente se redescobriu nesse momento de pandemia. Foi uma redescoberta no seu próprio eu. Então, nesse trabalho, esse trabalho que veio para a minha mão, Deus vai colocando as mulheres que é para me chamar de uma tal maneira natural. E vem, chama fulano para essa área, e vou chamando. E Deus vai abençoando essa área. Né? E nesse momento, igual aqui, pelo menos aqui para nós, a igreja não está se reunindo ainda na totalidade. A gente está 30%. Então, muita gente, igual, eu recebo feedback de gente na Moçambique, na Angola, na França, na Itália, na Espanha, no Brasil, nos Estados Unidos. Cris, a live foi abençoada, era o que eu estava precisando ouvir. Então, se a gente não está nesse mundo para fazer as boas novas, então a gente não tem nenhuma função aqui. Porque Cristo deixou claro para nós, Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Hoje nós temos essa possibilidade de ter internet que chega onde a gente quer. É verdade. Sair daqui para ir lá na África pregar. O vídeo está chegando lá em Moçambique, está chegando lá em Cabo Verde, né? Está chegando lá em Angola, como está chegando no Brasil, como está chegando nos Estados Unidos. Então, eu acho que falta um pouco em nós, mulheres, essa garra de querer fazer a diferença, sabe? A gente saber que a gente é importante, que a gente faz a diferença. No que você for fazer, faz a diferença, né? Exato. E o seu testemunho, a sua vida com Cristo, faz a diferença para outras pessoas, né? Igual você falando aí no seu trabalho, na sua costura, né? Então, às vezes a mulher fala, mas eu vou oferecer o quê? Eu não faço nada. De repente, um café da manhã que você prepara diferente, um bom dia que você dá diferente, né, tio? Nesse momento, igual eu falei com você, nós não estamos no momento de abraçar, nós estamos no momento de afastar. Mas esse afastar não quer dizer que a gente precisa afastar totalmente. Uma mensagem de WhatsApp que você manda, um telefonema que você dá, né, um oizinho, alguma coisa assim, já muda a fisionomia do dia todo. E eu falei assim, nossa, eu queria muito chamar a tio para ela conversar comigo, além de tudo que eu já conheço dentro da minha... Eu falo mocidade, eu tenho uma amiga minha que essa semana ela falou assim, ai, Cris, você conversa no sábado passado com uma do Raul do Berço, agora você vai conversar com uma da mocidade, você está se sentindo velha? Eu falei, não é que eu sou velha, é que são pessoas que fez parte da minha vida, né? E são pessoas que Deus agrega, né? São conexões que a gente faz na vida que agrega. Eu falei assim, eu quero muito falar com a Tchu, porque além de profissional da medicina que ela vai dar uma visão mais ampliada para nós mulheres em relação a isso, sabe? E eu achei ótimo. Aí quando você me falou assim, no dia tal não posso ter plantão, já mexi na minha agenda, eu não posso perder, vou mexer aqui na minha agenda, vou mudar um, vou mudar outro e vou poder pegá-la. Que eu achei tão interessante, sabe, a exposição sua como profissional na área, como médico que você é, e abrindo os olhos em relação à vacina, em relação, sabe, as pessoas querer buscar isso, em relação à visão que nós temos atrás dessa medicina, Deus nos deixou para beneficiar nós. Beneficiar nós. E eu vejo isso com uma tão importância, porque às vezes as pessoas estão tão bitoladas que não vai fazer mal, não, isso não pode, né? A gente já ouviu comentários de vários assuntos, até de marca da besta que está nessa vacina. Para você ter uma noção. Né? Não. E vira uma guerra dentro das próprias igrejas. Gente do céu. Porque não era de briga política. Você fazendo comparação, aí a gente fica num lado como brasileiro triste, num ponto, porque eu vi aqui em Portugal, eu vi aqui na Europa. O primeiro-ministro de Portugal não é do mesmo partido do presidente. Eles são de partidos contrários. Mas no momento que veio a pandemia, eles se uniram. O parlamento uniu com o presidente em prol do país.
O que importava era Portugal, os portugueses que aqui vivem, as pessoas que aqui vivem. Então, a luta foi para salvar as vidas aqui. Uhum. Que é Né? o que tem, né? Isso. E aí, a gente de fora, vendo como está a situação do nosso país, a gente fica, por que que lá não pode ser igual? Uhum. A união, Uhum. né? Vamos trabalhar junto em prol do brasileiro, salvar a vida dos brasileiros. Então, Isso. essa colocação sua como médica foi muito boa para alertar a população. Porque tem muita gente que ficou com trauma, um medo da vacina. Uhum. E isso você vem colocar na maneira não. E muito legal a maneira que você colocou, não. Ué. Se tem uma possibilidade de Uhum. 1% para te salvar, você não vai querer 1%? Lógico que vai. Foi a primeira da fila. A segunda, meu marido foi primeiro. Pois, então, mas é a possibilidade, né? E tudo na vida da gente é assim. Só que a gente como cristão, tem que se lembrar sempre, a gente não pode viver habitolado à ciência, tipo. A gente não pode viver habitolado a isso. A Uhum. medicina está aí, também é para completar, para nos ajudar. Igual eu te falei, o que não cabe a nós fazermos, aí Deus irá fazer, Isso, né? mas cabe a nós a responsabilidade nossa. E assim, eu lembro de uma pregação até do pastor Sérgio, que ele falou uma coisa muito importante, vou ser rapidinho, que eu sei que nós já estamos passando do horário. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, sabe? Lázaro tá lá morto dentro do túmulo e ele vira e fala assim: movam a pedra. Tão engraçado, gente. Por que que ele não podia simplesmente já mandar remover a pedra e ressuscitar ao mesmo tempo, já que ele ia fazer um milagre tão grande? Fazia um tchugudum e aí, sei lá, explodia a pedra, saiu Lázaro de lá. Ele falou: movam a pedra. E essas são palavras até do pastor Sérgio, então não quero pegar a autoria dele, não. Movam a pedra. Porque mover a pedra, quem estava ali podia fazer. Mas ressuscitar Lázaro, só ele podia. Então é mais ou menos assim, gente. No meio dessa pandemia toda, movam a pedra. Se precisar de ressuscitar Lázaro, ele que ressuscita. Mas mover a pedra a gente consegue. Entendeu? Mover a pedra a gente consegue. Então, o que tiver ao nosso alcance a gente faz. Isso não tira a glória de Deus, muito pelo contrário. Exatamente. Eu estou até anotando aqui, porque eu achei essa frase sua muito interessante, né? Nessa pandemia, move a pedra. Exatamente isso. Para a gente terminar, né? Porque infelizmente o tempo aqui é só uma horinha, né? Bem que eu queria bater papo muito mais, depois de tantos anos sem se ver. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse momento, qual uma frase que define a Tchu, a Cristiane Tuma? Uma frase que define você. Ai, Cris, você tinha que ter mandado um script antes. Não, mas não tem escrito. Uma fase que me define, eu acho que é Bombril, 1001 utilidades. Ótimo. Eu Eu faço, também acho que essa frase sua é perfeita. Olha, nem aquela marca Solan dá conta de você. Tem que ser a top mesmo. Tá bom, Brio? por favor, né? O meu cabelo não, viu, gente? O Tem que cabelo. ser, tem que ser a mil utilidades. Eu creio mais ou menos nisso mesmo, sabe? E eu acho que nós mulheres temos esse privilégio de ter essas 1001 utilidades. Só que a gente tem que lembrar de não esquecermos de nós mesmas, né? Lembrar sempre de estar Cuidado. preocupado com nós mesmas, né? E pedir sempre a direção de Deus, igual eu falei aqui, sabedoria e discernimento em tudo que vai fazer, né? Porque a Bíblia fala que o povo padece falta de sabedoria, não é só na palavra, falta de sabedoria no tudo que se faz, né? Olha, tio, eu quero te agradecer esse tempinho que você tirou para mim, eu sei que é um tempinho muito raro se acontecer assim, né? Devido ao seu trabalho. Amo, tá? E eu acho E, que E também é um tempinho que você tem de folga hoje, mas eu louvo a Deus pela tua vida, pela tua família. Eu louvo a Deus porque Deus colocou você no meu caminho há alguns aninhos atrás, que eu não vou entrar, tá? Acho que de casada já é 26. Se eu falar para trás, já é muito. Então vamos pular aí. pula. Mas que Deus continue te abençoando ricamente, tua casa, tua família, a vida do Cristiano. Que Deus continue abençoando ele, dando muita sabedoria no que ele faz, cuidando de vidas de pessoas, que vida é o presente que Deus nos deu, né? O ar de respirar. As meninas, seu neto,
toda a sua família, que Deus continue abençoando. A Ju, que está aí assistindo a gente, que Deus continue abençoando a vida dela, da família dela, sua mãe, seu irmão. Então, que Deus continue abençoando muito vocês. Foi muito bom te ver, foi muito bom conversar com você, ter esses 2 dedinhos de prosa. Foi ótimo. Também desejo todas as bênçãos para você, para o Fausto, para as meninas, para o Netinho, para todo mundo. Tá? Que sejam muito felizes. Beijo grande. Obrigada, viu? Tchau, tchau.